Fala galera, um abraço a todos, passando para a gente conversar sobre o jogo de ontem, né? Quando o Bahia empatou com o Ceará em 1-1, jogando no estádio Castelão, lá em Fortaleza. O Bahia que ocupa a 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Se ganha ontem, o Bahia poderia estar na 4ª posição. É claro que sempre dependente dos outros resultados, mas o Bahia ainda tem um jogo a menos do que alguns participantes dessa competição, inclusive o Botafogo do Rio de Janeiro. O Bahia que não fez um grande jogo, foi um primeiro tempo ruim do Bahia. O Bahia mostrou muitas deficiências, mais uma vez. Hoje eu vi um comentário de um torcedor que eu achei muito interessante. O Bahia, quando for jogar fora de casa, tem que levar a Fonte Nova junto, né? Não é interessante isso? Bem pertinente, porque o Bahia, quando ele entra na Fonte Nova para jogar, ele tem um padrão de jogo. Ele tem uma personalidade, ele tem um caráter. Quando o Bahia sai da Fonte Nova e vai jogar em outro lugar, contra qualquer outro time, pode ser o lanterna do campeonato, o Bahia não consegue ter o caráter que ele tem jogando dentro da Fonte Nova. Então o torcedor diz, pega a Fonte Nova e leva para onde o Bahia vai jogar, que o Bahia vai jogar um bom futebol. Primeiro vamos começar com a escalação do Bahia, né? É claro que a gente entende, e eu digo sempre assim, o respeito tem que haver sempre a quem trabalha, quem está no dia a dia, né, com os jogadores. Mas nós temos que ser respeitados também, porque o que é que a gente tem que comentar? Aquilo que é apresentado para a gente. E o que é apresentado? Os jogos, né? É o comportamento do dia a dia dos jogos. Nós não estamos no treinamento, respeitando o que acontece nos treinos, né, nos tratamentos, na parte física, psicológica, emocional, mas a gente tem que avaliar o que a gente tem visto nos jogos, né, nesse comportamento. E assim, o William José, apesar de ter feito gol, né, é um jogador que está sendo contestado pelo torcedor, é um jogador que não tem essa dinâmica que ajude. Não é só a questão dele individual, né? Um drible, um passe, não é só isso. É a questão da sincronia, do coletivo. A gente entende que com o William José em campo, o futebol dos meias, o futebol fica muito prejudicado. Principalmente como o Rogério entrou ontem. Rogério Ceni, ao invés de ele entrar com os dois extremas, né? Com os dois pontas, para dar amplitude ao time, para que o William José possa aparecer e que essa bola possa ter profundidade e chegando, empurrando os zagueiros adversários para dentro da sua área, para dar liberdade para os meias jogarem. O Rogério ontem entrou com o Michel Araújo, que não é um ponta, jogando pelo lado direito, cortando para o meio o tempo inteiro, sem sequer chegando lá na linha de área do adversário. E aí fica o William José, a bola bate e volta, é muito complicado. O Bahia teve um primeiro tempo muito ruim. O time do Ceará adiantou a marcação para não deixar o Bahia sair. O Ceará jogava com 4 homens lá na frente. O Lourenço colou no Juba. Quando o Juba tentava fechar para o meio para construir, não conseguia construir no primeiro tempo. Então foi um primeiro tempo amarrado. E a bola, quando chega, por exemplo, o Gabriel Xavier, ele quer atrasar o tempo inteiro para o Ronaldo. E o grupo, né? A gente olha que o grupo não tem essa confiança necessária. Apesar de não ter errado, ele fica nervoso, o Ronaldo, na hora de passar a bola. Eu fico imaginando como é que o torcedor do Bahia fica quando essa bola é atrasada para o Ronaldo. Então, numa dessas jogadas, né, o Bahia tentou passar aquela primeira linha do Ceará. Essa bola foi roubada, enfiada para o atacante da equipe cearense, que entrou na área e foi tocado pelas costas. No primeiro momento, imaginamos que foi ombro a ombro, mas não foi. O Arias dá no ombro dele, nas costas do jogador do Ceará. Pênalti assinalado pelo árbitro, que foi batido, inclusive o Ronaldo fez uma bela defesa no pênalti, mas a bola volta, né, para o jogador da equipe do Ceará, o próprio Lourenço. Isso já aos 47 do primeiro tempo, gente, de cabeça ele faz o gol da equipe do Ceará, e aí vai para o vestiário, e o Bahia volta aí sim um outro time. O Bahia já volta com a modificação, né? O técnico Rogério Ceni, ele tira o Araújo, que não estava bem, não fez um bom primeiro tempo, e coloca o Kaique. Aí você sente a diferença, né? Quando você vê o Kaique jogando pela ponta direita, se não dá muita profundidade, se ele não vai muito na linha de fundo, e é uma realidade, a gente já comentou sobre isso, quando Ademir joga, Ademir ele vai muito para a linha de fundo. Você vê sempre quando Ademir ele vai para o fundo e cruza para trás. O Kaique, ele já tem uma característica diferente. O Kaique, ele corta muito para o meio, para a sua perna esquerda. Para tentar o chute de perna esquerda, ele faz muito isso. Mas mesmo assim,
ele dá amplitude, ele cola na linha lateral e ele consegue levar o adversário mais para frente. Com isso, dá espaço aos meias, para os meias chegarem. E ontem acabou dando tudo certo, né? Que o Everton Ribeiro passou a jogar melhor, o Juba conseguiu construir mais do meio de campo e o Bahia começou a pressionar o time do Ceará. Aí sim, nós vimos o Bahia jogar um bom futebol. O Jean Lucas começou a aparecer também, o Sanabria, que tinha feito já um bom primeiro tempo, começou a partir para cima do Rafael Ramos, o lateral direito da equipe do Ceará, e aí criou várias oportunidades, né? E aí apareceu uma jogada assim brilhante do Sanabria, que ele corta para o meio, mete uma bola por dentro, tipo jogada de meia, né? Para o Everton Ribeiro, que apareceu dentro da área, o torcedor cobra tanto, né? Everton Ribeiro, com a qualidade que ele tem, pode aparecer mais na área do adversário, porque dentro da área do adversário fica complicado para o adversário, que é um jogador muito inteligente. Ele aí entra, o Everton Ribeiro, cruza, o William José estava sozinho, ele o goleiro, ele terminou fazendo o gol do Bahia. O Bahia fez o gol, se tranquilizou, partiu para cima, poderia ter feito o segundo gol contra a equipe do Ceará, e aí foi criando as oportunidades, ora pelo lado direito, o Arias começou a partir como um ponteiro, né? O Kaique ficava mais no centro e metia essa bola, cruzamento para a área, mas é aquela coisa da dificuldade, o William José realmente, falta dinâmica dele. Veja que o Thiago entra no lugar dele, ainda consegue quase fazer o gol. Acho que um erro do Rogério Ceni foi ter tirado, apesar do Nestor ter entrado bem, ter tirado o Everton Ribeiro no momento que o Everton Ribeiro cresceu dentro da partida. Quando o jogador cresce dentro da partida, principalmente que ele deu assistência para o gol, deixa o cara no jogo, deixa ele desenvolver o futebol dele, e o Rogério vai e tira Everton Ribeiro no momento que o Bahia poderia fazer o segundo gol ali, porque o Everton estava bem dentro da partida. O Nestor entrou bem, mas não tem a qualidade técnica do Everton Ribeiro, né? Eu acho que o Bahia, se o Everton Ribeiro tivesse em campo, poderia ter feito o segundo gol ali. Eu queria tratar de um assunto assim, muita gente diz, porque o pessoal de Rio e São Paulo, eles tiram onda, eles humilham, não sei o quê. Sabe que é a diferença, minha gente? Os times do Rio e São Paulo, eles cobram muito quando eles vão jogar contra um time menor, que eles acham que é menor, ou que dá para ver até na parte financeira, de contratações, de elenco, que o time é menor. Então, por exemplo, quando um time do Rio e de São Paulo, eles saem para o Nordeste principalmente, e que eles vêm pegar um time de menor qualidade, que esse time perde ou empata, eles ficam, sabe, ou empatam, né? Eles ficam a semana inteira falando sobre isso. Um ponto perdido, 3 pontos perdidos, não pode perder para Bahia, para Ceará, para Vitória, para Fortaleza, para Sport e tal. É a mesma coisa no Bahia ontem com o Ceará, a gente pode falar, minha gente, sabe? Não só pela condição do Ceará, que a gente respeita muito, só que o Ceará ontem estava sem 6 jogadores titulares. Sem 6. É essa coisa do caráter, da personalidade que a gente fala do Bahia. O Bahia tem que colocar no seu íntimo, e aí vai muito no trabalho do Rogério Ceni, da diretoria, começar a colocar isso no elenco, que o Bahia hoje, apesar de ainda não ter um elenco maravilhoso, mas é um time que chegou à 4ª posição do Campeonato Brasileiro, que já mostrou que pode. É aquela coisa do aluno, né? Você está cobrando dele porque ele só tomava 10. Agora ele está tirando nota 5. Então você cobra dele para que ele volte a tirar uma nota alta. O Bahia já mostrou que tem qualidade, que pode fazer. Aí você vai jogar contra o Ceará, só porque está na casa do Ceará. O Ceará com metade do time reserva, só para que você tenha ideia, o Ceará jogou em casa ontem e foi com um jogador a menos no banco de reserva, gente, porque não tinha no elenco para botar. Então eu acho que o Bahia perdeu uma grande chance de ganhar os 3 pontos ontem. E um campeonato como esse, brasileiro, que é um campeonato muito difícil, que você não pode vacilar, você não pode perder pontos, você pode de repente perder uma classificação para a Libertadores da América por causa de 1 ponto, de 2 pontos, e foi isso que aconteceu com o Bahia ontem. Então não vou passar a mão pela cabeça, porque eu acho que era um jogo para o Bahia vencer ontem a equipe do Ceará, com respeito à equipe cearense, mas pelo nível que estava ontem de escalação. É claro que o Bahia também não tinha alguns jogadores, mas esses jogadores do Bahia já não estão jogando há algum tempo, né? O Bahia entrou com um time que vem jogando praticamente sempre aí, não tinha nenhum jogador assim de fora por cartão, tinha a volta inclusive do Thiago no jogo de ontem, mas era um jogo para o Bahia vencer a partida ontem, e o Bahia deixou passar, mas do mal maior, né, o menor, que é o empate que o Bahia trouxe. Portanto, minha gente, foi assim que vimos ontem. Agora esperar o Bahia na quarta-feira contra o Vasco, jogo atrasado, que o Bahia possa, né, jogar bem e trazer pontos de lá,
já vai igualar, né, o número de jogos para que o Bahia possa se manter ali entre os 6 primeiros colocados. Deixa o like aí, ajuda o nosso canal, se não está inscrito, se inscreve também, desejando um ótimo domingo aí para todo mundo. Grande abraço, minha gente.